verso 28. Diz a palavra: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Versículo 28, você pode ler na conta do 3, 1, 2, 3. Você pode ler mais uma vez? Nós acabamos de ler 3 versículos do capítulo 8 da carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, uma igreja que, segundo a tradição, não foi fundada pelo próprio Paulo, foi fundada por um outro discípulo de Jesus, e Paulo tem a missão de encorajar aqueles irmãos, de fortalecer a fé deles, de fazê-los andar com Jesus de uma maneira mais intensa, mais disposta, mais encorajada. E o que Paulo tem em foco, tem em mente quando vai escrever essa carta, e esse é o tema da carta aos Romanos, é o processo de salvação. Diga isso comigo: o processo de salvação. A gente sabe que Deus, ele revela propósitos, só que para os propósitos ganhem forma em nós, a gente precisa aceitar os processos de Deus. E esses processos de Deus, eles precisam ser respeitados e vividos tal como eles são. Paulo sabia disso e ele vai falar exatamente sobre esse ponto. Como é o cristão viver o processo de salvação? O que significa o cristão viver esse processo de salvação? E o Paulo, ele faz essa abordagem no capítulo 8. O que ele diz aqui? Ele diz que a justificação é parte do processo de salvação. Justificação pela fé em Cristo. Mas não só isso, Paulo também diz que há uma segunda etapa desse processo, que é a santificação pelo Espírito. Diga comigo: justificação pela fé. Diga comigo: a santificação no Espírito. O que Paulo vai dizer que na caminhada nossa com Cristo, somos justificados pela fé em Jesus, e nessa caminhada nós somos santificados pela obra do Espírito em nós. Você diz amém para isso? Quando essas duas coisas acontecem, preste muita atenção agora. Nós conseguimos, pela graça de Deus, viver e obedecer os deveres cristãos. Eu consigo ser amoroso, eu consigo ser perdoador, eu consigo servir o meu próximo, eu consigo, como a Paula disse aqui, colocar a mão no bolso e ofertar de maneira desprendida, eu consigo orar, eu consigo ler a Bíblia. Veja, todos os deveres cristãos, eles acontecem numa atmosfera de resultado de um processo que foi devidamente respeitado. O que isso quer dizer? Eu preciso crer que a minha justificação, ou seja, os meus pecados já foram perdoados pela obra perfeita que Jesus fez na cruz. E não só isso, eu preciso crer que diariamente eu estou sendo santificado pelo poder da obra do Espírito em mim. E como resultado, eu vou fazer o que a Bíblia manda. Sabe qual é o nosso problema? A gente inverte essa ordem do processo. A gente quer que as pessoas orem, a gente quer que as pessoas leiam a Bíblia, a gente quer que as pessoas ofertem, a gente quer que as pessoas amem, a gente quer que as pessoas perdoem, mas elas não têm consciência de que isto é resultado disto, do andar nesse processo.
do viver a fé. Então, essa introdução é o que Paulo tinha em mente, irmãos, quando ele foi escrever Romanos 8. Ele está escrevendo para esse público que precisava ganhar essa consciência do que significa andar com Jesus, do que significa viver o processo de salvação. E aí nós recortamos desse contexto os versículos 26 a 28. E olha que interessante, aqui fala coisas muito interessantes sobre esse processo. E eu quero nessa manhã falar sobre o tema Nunca Foi Sobre Nós. Você pode dizer isso comigo? Nunca foi sobre nós. Olha para a pessoa que está do seu lado, sorria para ela e diga para ela assim: você é linda, ou você é lindo. Agora, irmão, não confunda lindeza com se achar o centro das atenções, tá? Porque tem gente que confunde. E sabe por que a gente não pode se confundir? Porque senão a gente acha, obrigado Edmilson, que nós somos o centro. Sermos salvos, sermos libertos, sermos cheios do Espírito Santo, na verdade, transmite para nós um senso de responsabilidade maior, de entender que nunca é sobre nós. Absolutamente nunca. Nunca é sobre nós. E Paulo, ele vai dizer aqui no versículo 26, que o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Olha que interessante. Ele vai dizer, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, a gente não sabe o que pedir, e a gente não sabe como pedir. Quantas vezes em oração você se enrolou todo? Você se enrolou toda. Quantas vezes em oração você fala, você pensa uma coisa, mas você quer orar outra e de repente, quando você abre a boca para orar, sai outra coisa. Paulo está dizendo que a gente não sabe o que pedir e a gente não sabe como pedir. Por quê? Porque nós vivemos uma grande mistura de ideias e sentimentos. A gente vive uma grande mistura que brota do nosso interior e acaba prejudicando a oração que sobe aos céus, que deveria ser uma oração segundo a vontade de Deus. E esta oração se transforma em um pedido segundo a nossa vontade. Presta atenção nisso. Deus não tem compromisso nenhum com a sua vontade. Deus não tem compromisso nenhum com a minha vontade. Deus não tem compromisso nenhum com a nossa vontade. Deus tem todo o compromisso com a vontade dEle. A dEle, Ele tem compromisso. E se a gente não tomar cuidado, quando a gente abre a boca para orar, o que a gente vai orar, Lucas? Essa mistura de sentimentos e pensamentos vai fazer a gente começar a orar só a nossa vontade. E esse tipo de oração gera frustração, porque Deus não vai atender. Deus não atende à vontade humana, Deus está comprometido com a vontade dEle. Por isso que Paulo vai dizer no verso 26, irmãos, a gente precisa saber o que pedir e precisamos saber como pedir, porque senão a gente vai orar segundo a nossa vontade e não a vontade de Deus. E aí Paulo continua, olha o que diz o verso 27. E aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do que, gente? Do Espírito. E é Ele, ou seja, o Espírito que intercede a Deus, que intercede segundo Deus pelos santos. O Paulo está, em outras palavras, dizendo assim, o Espírito intercede por nós e conosco. O Espírito intercede em nós e através de nós. Pastor, como é que eu faço para orar segundo a vontade de Deus? Permita ao Espírito Santo orar em você e por intermédio de você.
Permita ao Espírito Santo produzir a oração que agrada a Deus e não a você. Permita, dê lugar para isso. É isso que Paulo está ensinando. Então, o Espírito, ele intercede com gemidos, e esses gemidos, irmãos, é uma representação da incapacidade humana de conhecer o que Deus quer. Nós precisamos entender que o próprio Espírito Santo, ele quer produzir a nossa intercessão. Você viu, a gente acabou de orar aqui pelas pessoas que perderam o emprego, pelas famílias. E quando a gente vai orar, a gente se comove pela situação, mas ao mesmo tempo a gente não pode orar aquilo que a gente quer. A gente tem que reproduzir o som dos céus. A gente precisa reproduzir a voz do Espírito, porque a essa voz Deus tem compromisso de atender. Então, o Paulo, ele transmite essa preocupação. Veja o que diz em Efésios capítulo 6 e verso 18. Efésios capítulo 6 e verso 18. O Paulo diz assim, agora aos Efésios: orando em todo o tempo, e com toda oração e súplica, no que, gente? No Espírito. Vocês devem orar, vocês devem suplicar, mas devem fazer isso não em vocês mesmos. Vocês devem fazer isso no poder, na autoridade, na unção do Espírito Santo de Deus. Essa voz na terra, Deus tem compromisso de cumprir. Essa voz ecoando da terra chega aos céus e Deus tem um propósito de responder. Pastor, mas o que isso tem a ver com propósitos? Você já vai entender. Paulo está conectando a oração, irmãos, ao discernimento de propósitos. É isso que Paulo diz. Porque 26 e 27 de Romanos 8, Paulo fala sobre oração, sim ou não? E no 28 ele fala sobre o quê? Propósitos. Olha o que diz o verso 28 de Romanos 8. Paulo vai dizer assim, ó: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto ou propósito. Paulo está conectando. A oração, segundo o poder, a orientação, a unção do Espírito Santo, ela abre os nossos olhos para a gente discernir propósitos de Deus para nossas vidas. Se eu fosse perguntar a vocês, quantos de vocês querem ter decisões certeiras, assertivas, que produzem resultado em 2023? Todo mundo aqui levantaria a mão e diria: pastor, eu quero. Tá. Mas se eu fosse perguntar, quantos de vocês querem investir tempo de qualidade no relacionamento íntimo com Jesus e com o Espírito Santo, para poder ouvir a voz de Deus, discernir a voz de Deus e entender o propósito dele para a sua vida em 2023, a resposta não seria a mesma. Por que não seria a mesma? Porque muitas pessoas não querem investir isso. Pastor, eu não tenho tempo para isso. Pastor, eu não tenho tempo para esse tipo de relacionamento muito íntimo. Então, aí a vida se vai pelas mãos, se vai como um sopro, como diz a palavra, porque a gente não investe tempo de qualidade naquilo que é importante, naquilo que é necessário. Então, uma das melhores maneiras da gente desenvolver raízes, grave isso, uma das melhores maneiras de desenvolvermos raízes é identificando e discernindo os propósitos de Deus. Quando a gente identifica, quando a gente discerne os propósitos de Deus, a gente consegue atribuir responsabilidades. E isso é fantástico. Quando eu tenho
sabe, discernimento sobre o que Deus quer, eu começo a atribuir responsabilidade. O que é a parte de Deus fazer e aquilo que é parte minha. Quem tem discernimento atribui responsabilidade. Quem tem discernimento sabe separar, Francisco. Sabe, olha, Deus me disse que eu terei uma casa própria daqui a 15 anos. Glória a Deus. Quantos recebem? Mas o que você tem que fazer para ter uma casa própria quitada daqui a 15 anos? Você tem que trabalhar, primeiro, né? Tem que trabalhar. Segundo, tem que ganhar dinheiro. Terceiro, você tem que ter um bom planejamento financeiro. Você não pode gastar mais do que você ganha. Percebe que isso aqui tudo é responsabilidade nossa, sim ou não? Como é bom a gente ter discernimento, porque quando a gente tem discernimento, eu separo. Deus me disse, Ele é fiel para cumprir, Ele vai cumprir, essa palavra vai se tornar uma realidade na minha vida, mas no meio do processo eu tenho que discernir qual é a minha parte. Porque Deus não fará aquilo que pertence a nós fazermos. A gente precisa crescer nesse sentido, irmão. Tem um monte de crente frustrado, dizendo, Deus tem uma promessa na minha vida, e não cumpriu ainda. Mas por que não cumpriu ainda? Porque Deus está disposto a cumprir a parte dele, mas você ainda não está disposto a fazer a sua parte. Então não se cumpre. Então quando eu tenho discernimento, eu tenho como atribuir responsabilidades. Isso aqui é parte de Deus, isso aqui é minha parte. A parte de Deus e a parte humana, ela está totalmente nítida nas Escrituras. Quando Moisés parou diante do Mar Vermelho, Deus já tinha uma palavra que ia libertar o povo da escravidão do Egito para poder servir ao Senhor no deserto. E quando Moisés para diante do Mar Vermelho, ele clama a Deus. Você se recorda da história, Êxodo 14, verso 15. Ele clama a Deus. E aí o Senhor diz para ele mais assim, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao meu povo que... Por que Deus falou isso, irmão? A parte dele já estava feita. Eu vou repetir isso. A parte de Deus sempre já está feita. Só que o Moisés precisava marchar. O povo de Israel precisava marchar. Deus não iria marchar pelo seu povo. Presta atenção nisso. Deus não vai marchar por você. Porque a responsabilidade de marchar é sua e minha. A responsabilidade de abrir o mar é de Deus. Mas a de marchar é sua e minha. Quando no Novo Testamento Jesus vai multiplicar os pães e peixes, a Bíblia diz que aparece um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Você conhece a história. E Jesus pergunta na multiplicação, o que vocês têm aí? E aí aparece esse menino com 5 pães e 2 peixes. E a partir dali, brota o milagre da multiplicação. Porque ter alguma coisa para que Deus cumpra uma promessa é responsabilidade nossa. Precisamos ter algo que vem dele, sim, mas algo que ele já plantou em nós e que nós precisamos disponibilizar. Ou seja, algo que a gente identifica sobre propósitos de Deus em toda a Bíblia é que Deus quer que a gente discirna qual é o nosso papel, qual é a nossa parte. E por que isso é importante, irmãos? Porque quando a gente olhar para a parte de Deus, quando a gente olhar a grande obra que Deus realizou, nós vamos chegar a uma conclusão: nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós. E essa verdade, irmãos, ela precisa ser reafirmada. Por isso eu quero trazer aqui 5 pontos sobre algumas características dos propósitos de Deus, para que você carregue isso durante o ano de 2023. Para que você
alimente o seu coração com fé e esperança para romper com os desafios que virão esse ano. Porque este ano vai ser um ano desafiador. Você sabe disso, sim ou não? Vai ser um ano desafiador. Não só esse ano. Os próximos anos até a vinda de Jesus serão anos desafiadores. Então a gente precisa de recurso para romper e chegar no propósito que Deus tem para nós. Então, em primeiro lugar, primeira característica sobre os propósitos de Deus. Primeiro, eles são bons e não podem ser impedidos. Se os propósitos de Deus são bons e não podem ser impedidos, pensa no inverso dessa expressão e como é que são os propósitos humanos. Responda aí para mim. Os propósitos humanos são o quê? Maus, e eles podem ser impedidos. Os de Deus são bons e não podem. Os nossos são maus e podem. Será que é por isso que algumas coisas não acontecem em nossa vida? Porque são nossos propósitos e não de Deus? Olha o que a Bíblia diz em Isaías 43 e verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, diz o Senhor. Quem impedirá? Quem impede? Quem impede o agir de Deus? Ninguém impede. Ele começa dizendo assim, ainda antes que houvesse dia eu sou. É como se ele dissesse, Wesley, para nós assim, eu sempre serei Deus. No Apocalipse, Jesus é revelado como aquele que era, que é e que há de vir. Jesus Cristo é o Senhor da história. Ele disse, passam-se céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele mesmo é fiel para cumprir todos os propósitos que Ele tem, que não podem ser impedidos, porque os propósitos de Deus, grave isso, eles são infalíveis, eles são perfeitos, Ele vai além das pessoas, Ele vai além das circunstâncias, Ele vai além dos governos, Ele vai além das gerações, porque são propósitos eternos. Pega carona nisso, irmão. Até quando a gente vai ficar se frustrando com os nossos propósitos? Até quando? Até quando a gente vai aguentar ficar acumulando frustração em cima de frustração, porque a gente insiste em fazer a nossa vontade? Até quando? Não é melhor soltar isso de uma vez e pegar carona nos propósitos de Deus que são eternos? Propósitos de Deus, o próprio Deus é responsável por cumpri-los. Propósitos de Deus não falham. Deixa eu te mostrar isso. Salmo 145. Abre comigo a sua Bíblia. Tem gente que ainda está discutindo, irmão, o resultado da eleição. Tem gente que ainda está discutindo quem governa o país. Eu olho para a soberania de Deus e eu estou descansado. Sabe por quê? O Senhor é o Rei das nações. Um governo não pode impedir os propósitos eternos de Deus de ganharem forma. Uma pessoa, uma circunstância, um cenário, ninguém impede. Salmo 145 e verso 13. Vocês podem ler na conta do 3? 1, 2, 3. Olha o que a palavra diz. O Senhor tem um reino eterno. O Senhor tem um domínio que se estende a algumas gerações. Ah, todas, né? Irmãos, nós só somos uma fatia da eternidade. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, pare de se achar.
Você é só uma fatia, uma pequena fatia da história. Tem gente que se acha, irmão. É tudo sobre mim. Deus vai fazer porque Ele é para mim. Ele vai cumprir. Para, baixa a bola. Você é só uma fatiazinha pequenininha do grande propósito eterno de Deus. Nós só somos fatias pequenas, minúsculas. Então, o reino de Deus é um domínio eterno que se estende de geração a geração. Segunda característica sobre os propósitos de Deus, eles são irresistíveis. Os propósitos de Deus, irmãos, mais cedo ou mais tarde a gente vai se inclinar a eles. Tem um jargão no meio evangélico que diz assim, alguns vêm por amor, outros vêm pela dor. Já ouviu isso? Já, né? Propósitos de Deus é a mesma coisa, irmão. Ou você vai obedecer por Deus, ou você vai obedecer. De um jeito ou de outro, você vai. São irresistíveis. Não tem como resistir. O que Deus falou, o que Deus plantou, aquilo que Ele disse que vai fazer, Ele é fiel para cumprir. Isaías capítulo 14, verso 27. Porque o Senhor dos exércitos o determinou. O Senhor dos exércitos o determinou. Quem invalidará? A sua mão está estendida. Quem poderá fazer a mão dele voltar atrás? Quem? Ninguém. Ninguém pode fazer Deus parar. O que Deus resolve fazer, o que Ele determina fazer, Ele faz. Tem uma palavra que está em alta nos nossos dias, principalmente depois da pandemia, os coaches, as pessoas que trabalham com psicologia, com autoajuda, elas usam muito essa palavra resiliência. Né? E nós somos uma geração que luta para ter resiliência. Eu gosto dessa palavra, resiliência é bom, não é ruim não. Nós temos que ter. Só que a gente tem que tomar um cuidado para não transportar a resiliência para o nosso relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque se eu transporto a resiliência para o meu relacionamento com Deus, corre o risco de eu estar resistindo, de eu estar lutando, de eu estar numa queda de braço contra aquilo que Deus já mandou eu fazer. E aí deixa de ser resiliência, passa a ser teimosia. Você sabia que tem crente teimoso, gente? Não, eu quero assim. Está sofrendo, mas eu quero. Vai ser assim. Não seja um crente teimoso. Eu oro para que você seja um crente quebrantado à voz do Espírito. Aberto. Se abra, irmão. Se abra aos propósitos de Deus, porque eles são irresistíveis. Eles vão se cumprir, eles vão se estabelecer, eles vão ganhar forma. Você diz amém? Terceiro ponto. Os propósitos de Deus são estabelecidos. Não vai dar tempo de explicar, mas você pode ler em Isaías 46, do 9 a 10. Lá diz que o Senhor se lembra das coisas passadas, e diz também que não há outro Deus a não ser o Senhor, que Ele anuncia o fim, desde o princípio. E o finalzinho do versículo 10, de Isaías 46, diz: o meu conselho será firme. Isaías 46, 10, o finalzinho diz isso: o meu conselho será firme. O que quer dizer? Deus fará toda a vontade dEle. O propósito dEle estará estabelecido. A vontade dEle vai se estabelecer. Isso é maravilhoso, gente. Os propósitos de Deus, em quarto lugar, eles prevalecem. Depois você pode ler Provérbios 19, 21. E o texto diz que há muitos propósitos no coração do homem, mas
o conselho do Senhor permanecerá. Mais uma vez, a oposição. Propósitos humanos, propósitos de Deus. E o que prevalece? Os de Deus. Isso fica muito nítido aqui. E em quinto e último lugar, para a gente correr para o final, os propósitos de Deus ganham forma através da sua palavra. Pastor, eu entendi. Deus tem propósitos para mim, nunca foi sobre mim, eu sou apenas uma pequena fatia de toda a história e propósito que Deus está desenrolando na eternidade, que passa por mim. Eu sou uma pequena fagulha disso, mas eu quero entender como é que os propósitos de Deus ganham forma. Eles ganham forma através da palavra. A própria palavra de Deus é esse mecanismo que dá forma aos seus propósitos. Isaías 55, porque assim como os céus, versículo 9, a gente está no 11 aqui, mas se puder puxar um pouquinho para o 9, obrigado, Karina. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos. Mais altos do que, gente? E os meus pensamentos são mais altos do que? Versículo 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Olha o que o Senhor diz: ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, ou seja, o que corresponde à minha vontade. O Senhor está dizendo, a palavra que sai da boca de Deus vai cumprir a vontade dEle e vai prosperar naquilo para a qual Ele enviou. Irmão, isso aqui é muito poderoso, irmão. Os propósitos de Deus ganham forma na terra por intermédio da palavra. Através da palavra de Deus, que não voltou vazia, os mundos foram criados. Através da palavra de Deus, que não voltou vazia, Abraão teve capacidade de gerar um filho. Através da palavra de Deus, que não voltou vazia, o povo de Israel foi liberto da escravidão no Egito. Através da palavra de Deus, que não voltou vazia, Ele prometeu enviar o Filho dele para salvar a humanidade e Ele o fez. E pela palavra de Deus, que não volta vazia, Jesus em breve voltará. A palavra do Senhor não volta para Ele vazia. Qual é a palavra que Deus tem ao seu respeito? Quais são os propósitos que Deus tem ao seu respeito? Propósitos ganham forma através da palavra de Deus. Interessante que o sábio Salomão disse que a palavra tem tanta autoridade que a morte e a vida estão no poder dela, no poder da língua que profere a palavra. Perceba, eu tenho um propósito de gerar vida. Deus me fez, me desenhou para gerar vida. Aí eu empresto a minha língua a circunstâncias, eu empresto a minha língua a influências demoníacas, eu empresto a minha língua às pressões da minha sociedade, e eu só solto palavras de morte. Pá, pá, pá. Como é que esses propósitos de Deus vão ganhar forma na minha vida? Não vai. Não vai. Tudo o que Deus faz tem um propósito bem específico. E isso é tão lindo, irmãos, e tão misterioso. Essa é a palavra, é tão misterioso, que a gente não consegue decifrar. A palavra chega a dizer, eu quero ler esse último texto com vocês, Provérbios 16, versículo 4. Tudo o que Deus faz tem um propósito específico.
inclusive os ímpios. O texto diz: o Senhor fez todas as coisas para o que, gente? O seu próprio propósito. Até o ímpio que não se arrepender dos seus pecados, ele foi reservado para o dia. Você consegue ver aqui o tamanho dos propósitos de Deus? Deus até permitiu ímpios existirem para que, se não se arrependerem, eles vivam essa experiência do dia mau. Deus tem propósito em tudo. Deus tem propósito até de ímpios existirem. Tem muita gente que questiona Deus assim: por que existe a maldade no mundo? Por que crianças morrem de fome na África? Por que as tragédias acontecem? Por que tsunamis, Covid? Por que tanta maldade no mundo se Deus existe? Porque Deus tem um propósito em todas essas coisas. Todas essas coisas. Se Deus reserva o ímpio para o dia mau, Deus tem um propósito para todas as coisas que acontecem na terra. Todas. O meu convite e a minha oração para a gente orar aqui nessa manhã é que a gente aceite ajustar nossas vidas aos propósitos de Deus. Igreja, é chegado o tempo da gente amadurecer. É chegado o tempo da gente ter raízes profundas. E a gente não vai ter raízes profundas e não vamos amadurecer se a gente continuar insistindo em querer ver Deus se ajustando aos nossos propósitos. Não é Deus que se ajusta aos nossos, somos nós que nos ajustamos ao dele. Amadurece, cresce, tenha raízes nisso, tenha tranquilidade para falar para as pessoas que a sua vida não te pertence mais. Tenha tranquilidade para responder quem te pressiona, quando você precisa tomar uma decisão, dizer assim: eu preciso orar por isso, eu preciso ouvir o meu dono. Tenha tranquilidade de dizer para as pessoas: espera, eu quero ouvir o Senhor, eu quero uma direção de Deus. Porque nós temos dono e nós temos um propósito aqui na terra, irmãos. Nós não estamos aqui de brincadeira, nós não estamos aqui para fazer de conta, nós estamos aqui, fomos desenhados para cumprir um propósito eterno de Deus. Viva isso e você vai encontrar alegria. Viva isso e você vai encontrar paz. Viva isso e você vai encontrar o poder e a autoridade do Espírito Santo te conduzindo a viver essa verdade. Viva isso. E ainda que você passe dias difíceis, o Senhor vai te manter de pé, sustentado na graça dele. Quero te convidar a se colocar de pé. O ministério de louvor, por favor, pode subir. Comecinho de ano a gente faz tanto projeto, gente. É ou não é? Sim ou não, igreja? Sim. Eu disse aqui no culto da virada que o meu maior projeto para 2023 é amar mais o Senhor. Eu quero amá-lo mais. E eu gostaria que a gente orasse aqui e colocasse esse projeto nas mãos de Deus. Senhor, eu quero um coração disposto a ajustar a minha vida aos seus propósitos que são eternos. Porque não é sobre mim, não é sobre a minha capacidade, não é sobre o meu sonho, não é sobre o que eu quero fazer, é sobre o que o Senhor tem para a minha vida. Vamos orar, igreja. Querido Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Senhor, porque tudo é possível ao que crê.
E nós cremos que esta palavra do Senhor é a verdade. Jesus, queremos te pedir perdão por todas as vezes que nos projetamos como o centro das atenções, por todas as vezes que projetamos os nossos propósitos e os nossos desejos como o centro da nossa vida. Perdoa-nos, Pai, porque este lugar pertence unicamente ao Senhor. Como igreja nos arrependemos e também nos abrimos e pedimos ao Senhor, Pai, que o Teu Espírito se mova em nós em 2023, nos dando uma disposição maior de nos ajustarmos à Sua vontade, nos ajustarmos ao Teu reino, nos ajustarmos àquilo que o Senhor quer fazer. Porque como nós cantamos aqui no início do Teu culto, o Pai Nosso nos ensina: venha ao Teu reino, seja feita a Tua vontade na terra como ela é feita nos céus. Pai, que em nome de Jesus, nós como povo do Senhor aprenda que não é sobre nós, mas é sobre aquilo que o Senhor tem como propósito eterno. Pai, eu profetizo, eu libero bênção sobre a Tua igreja, eu declaro corações quebrantados, abertos e sensíveis, para ouvir a Tua voz e amadurecer nesse sentido. Seremos uma igreja madura, Senhor. Seremos uma igreja que não luta contra os Teus propósitos. Seremos uma igreja cada dia mais quebrantada. Uma igreja que cada dia mais faz questão de ouvir a voz do Senhor e de corresponder às Tuas direções ao nosso respeito. Por isso recebe o nosso louvor, recebe o nosso amor, recebe a nossa gratidão, Senhor. Igreja, levante suas mãos, adore ao Senhor, agradeça a Jesus e vamos adorá-lo todos juntos.